Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Voltando a Lin Jin. Depois que Corvo Negro e os outros partiram, deixando para trás o zumbi Tulhu, tudo ficou quieto novamente. Muitas coisas aconteceram recentemente. Desde que entrou na capital real, Lin Jin sentiu que estava sempre em movimento. Ou estava sendo alvo de assassinato ou lutando contra alguém. Agora que tudo havia chegado ao fim, Lin Jin respirou aliviado. Finalmente, ele poderia relaxar. Lutar contra o dragão ancião foi definitivamente arriscado, mas Lin Jin também colheu grandes recompensas desse esforço. Ao usar o sangue do dragão para renovar o sangue de Xiao Wu, purificar sua medula óssea e até condensar o corpo da arma Yin Yang, Lin Jin poderia dizer que ganhou muito. Talvez até demais. Se essa tarefa fosse dada a outra pessoa, como ela poderia ferir um dragão de nível 5 a ponto de deixá-lo em estado crítico? E ainda por cima, um dragão de 400 anos que logo receberia proteção divina de todas as oferendas que recebia. Além disso, outras bestas dragão também não seriam capazes de condensar o corpo da arma Yin Yang. O quão incrível era esse corpo da arma Yin Yang? Lin Jin também não tinha certeza. Mas ele sabia que, embora Xiao Wu ainda fosse um nível 4, agora ele poderia enfrentar bestas de nível 5 mais fracas. Era assim que o corpo da arma era poderoso. Além disso, ele também podia controlar gelo e fogo à vontade. Lin Jin ouviu como o uivo de Xiao Wu agitou as nuvens e mudou o clima naquela ocasião. Qualquer outra besta seria capaz de fazer isso? Ser supremo é tão solitário. Lin Jin acariciou a cabeça de Xiao Wu. O tamanho atual de Xiao Wu era como o do gato branco, incrivelmente adorável. No entanto, isso era apenas temporário. Depois de algum tempo, assim que recuperasse a energia espiritual perdida, Xiao Wu voltaria ao seu tamanho normal. O macaco branco agora se comportava como um humano, sentado em um canto, lendo um livro. Esse cara ainda não havia cultivado a transformação, mas ser capaz de falar já era milagroso o suficiente. Ter a capacidade de falar era algo grandioso, e sua inteligência também aumentou. Falando nisso, Lin Jin tinha que agradecer ao velho taoísta do clã das nuvens, Wu Qian. Lembrando do velho taoísta, Lin Jin recordou-se de sua promessa. Depois de pensar um pouco, decidiu visitá-lo agora, já que ainda estava se sentindo energizado. Além disso, ele não planejava ficar na capital real por muito tempo. Sua missão estava cumprida. A maldição de Ryu havia sido quebrada, e ele cumpriu sua promessa a Reqin e Lubin. Não havia mais razão para ficar. Mais importante ainda, Lin Jin não gostava muito do imperador do dragão de Jade, Reqian. Sua Majestade, o Imperador, era um monarca de duas caras que agia sem escrúpulos, e Lin Jin não estava interessado em se envolver com ele. Era melhor partir o mais rápido possível. E antes de sair, era melhor resolver as coisas com o velho taoísta. Macaco branco, carregue o caixão. Vamos. Como já havia decidido, Lin Jin agiria sem perder tempo. O caixão era grande e pesado. Como uma besta do continente das ervas, se o macaco branco aumentasse um pouco seu tamanho, seria capaz de carregá-lo. Caso contrário, mover esse caixão seria um problema. Assim que saíram da estalagem, Lin Jin percebeu que alguém o observava. Deviam ser os espiões do imperador. Ignorando-os, Lin Jin fez com que o macaco branco carregasse o caixão enquanto Xiao Wu descansava em cima. Lin Jin seguiu atrás, já que não sabia o caminho, mas o macaco branco sim. Mesmo que já estivesse escuro lá fora, ele temia ser visto. Lin Jin não temia o perigo, ele temia assustar os cidadãos. Ver um macaco branco enorme, mais alto que um humano comum, carregando um caixão por aí assustaria até os homens mais corajosos. E assim, Lin Jin executou uma habilidade que aprendeu enquanto estudava a barreira nebulosa, camuflagem. Ao lançar uma agulha no corpo do macaco branco, ele o ocultou, tornando-o invisível a todos. Lin Jin não precisava de uma agulha em si mesmo. Ele só precisava regular sua própria energia espiritual. Esse feitiço técnico não era muito difícil. Bastava entender o uso de padrões misteriosos e energia espiritual. Lin Jin não sabia disso antes, mas aprendeu ao estudar a barreira nebulosa. Claro, Lin Jin sentia que havia aprendido apenas um pouquinho, mas essa insignificância era suficiente para enganar os olhos de uma pessoa comum. Para ser sincero, embora Lin Jin já tivesse ouvido falar sobre cultivar isso e aquilo, e contratos de sangue, desde que estudou a barreira nebulosa, ele finalmente entendeu o verdadeiro significado da cultivação e o quão incríveis eram os feitiços cultivados. Embora o caminho da imortalidade tenha desaparecido desta era, com apenas uma quantidade escassa de energia espiritual natural restante, Lin Jin não almejava se tornar um santo. Ele só queria melhorar sua cultivação e aprimorar seu conhecimento de feitiços. Quanto ao resto, ele apenas seguiria o fluxo. Assim como agora. Lin Jin sentiu que encontrar o velho taoísta Wu Qian era um encontro milagroso. Mesmo que o velho taoísta considerasse conhecer Lin Jin como seu encontro milagroso, o inverso também era verdade. Para Lin Jin,
esse Wuqian do clã das nuvens poderia ser sua chance de entrar no caminho da cultivação pessoal. Com o macaco branco guiando o caminho e a camuflagem escondendo sua presença, eles chegaram ao destino facilmente. No entanto, Lin Jin não tinha ideia de quanto ele assustou o espião do imperador. O imperador Reqian já sabia em qual estalagem Lin Jin e seu grupo estavam hospedados. Embora ele tivesse decidido não perturbar Lin Jin e o grupo de especialistas malignos, ainda era necessário prestar atenção. E talvez nem fosse por má vontade. Se o grupo tivesse algum pedido, o imperador poderia atendê-lo ou ajudar imediatamente. Quando Lin Jin saiu mais cedo, o espião já havia percebido. No entanto, depois de alguns passos, Lin Jin e o macaco branco carregando o caixão de repente se fundiram com a escuridão, desaparecendo no ar. O espião imediatamente os perseguiu, mas não conseguiu ver nada. Ele se moveu rapidamente, então, em geral, não importava para qual direção seu alvo fosse, ele deveria tê-los notado. Mesmo que acelerassem, não poderiam simplesmente desaparecer em um piscar de olhos. Sentindo-se ansioso, o espião não teve escolha a não ser voltar e relatar o que viu. Lin Jin não sabia disso. Agora, ele havia seguido o macaco branco até a casa abandonada onde o velho taoísta estava hospedado. Não havia outros moradores por perto, então o lugar estava estranhamente silencioso e deserto. No entanto, quando chegaram ao portão do quintal, puderam sentir um aroma divino vindo das paredes arruinadas. Era o cheiro de carne e vinho fino. Também podiam ouvir vozes conversando. Uma era firme, enquanto a outra parecia animada. Lin Jin sabia que deviam ser o velho taoísta e o demônio macaco. Taoísta Wuqian, vim para uma visita, anunciou Lin Jin na porta. Uma resposta veio de dentro do quintal, já vou. Logo, a porta se abriu. O velho taoísta veio pessoalmente recebê-los. Lin Jin cumprimentou. Taoísta Wuqian, vim visitá-lo por instrução do curador. Ele está ocupado com assuntos urgentes e não poderá vir. Por favor, perdoe-o. Assim que Wuqian soube que Lin Jin era o discípulo daquele misterioso especialista, ele não ousou tratá-lo mal. Embora ainda se sentisse um pouco decepcionado, não porque achasse que o curador estava sendo desrespeitoso, mas porque sentiu que havia perdido uma grande oportunidade. Afinal, se ele pudesse conhecer aquele especialista misterioso e receber alguma orientação sobre cultivação, ele certamente aprenderia muito e melhoraria muito seu nível de cultivação. Que pena! Como um viajante experiente, Wuqian sabia que não poderia dizer isso em voz alta. Ele também não o faria. Era apenas um pensamento pessoal. Não tem problema, não se preocupe com isso. Entre, avaliador Lin. O velho taoísta convidou Lin Jin educadamente. Então, ele ficou surpreso ao ver o macaco branco atrás de Lin Jin, carregando um caixão. O velho taoísta ficou pasmo. Lin Jin cumprimentou. Eu estava prestes a partir, mas pensei em visitar o taoísta Wuqian antes de sair. Por isso trouxe minha bagagem. Isso é bagagem? Tudo bem, se você diz que é. O velho taoísta os deixou entrar. O macaco branco colocou o caixão no chão, já que o quintal era grande o suficiente. Então, com a permissão de Lin Jin, sentou-se para conversar com o demônio macaco. Xiao Wu estava dormindo em cima do caixão, mas de repente, uma pequena fenda se abriu e um tentáculo com um olho apareceu. Parecia um tentáculo de um caracol grande, macio e sensível. A antena estava olhando ao redor, obviamente curiosa e um pouco assustada. Lin Jin havia se sentado. Como o lugar era abandonado, a casa estava muito dilapidada para entrar, então ele e o velho taoísta se sentaram no quintal, usando pedras como bancos. Nenhum dos dois se importou. Havia um toco de árvore com vários pratos dispostos em cima. Apenas a carne refogada estava em uma tigela, enquanto os outros estavam em papéis oleosos ou folhas. Parece que esse velho taoísta era bem exigente quando se tratava de comer. Mesmo em tal situação, ele conseguiu reunir tanta comida. E havia vinho também. Havia uma garrafa de licor envelhecido aberta, seu aroma divino enchendo o ar. O velho taoísta pegou uma tigela de cerâmica limpa e a encheu para Lin Jin. Avaliador Lin, não tenho muito a oferecer. Se quiser, pode experimentar alguns desses pratos e este vinho, ofereceu o velho taoísta Wuqian graciosamente. Ele sabia que, se o curador estivesse aqui, ele não conseguiria ficar tão relaxado e descontraído. O curador era uma figura intimidadora com uma aura opressora, mas o avaliador Lin aqui era mais elegante e gentil. Senhor, não precisa ser tão cortês. Estou aqui por ordem do curador para bater um papo com o senhor, disse Lin Jin, pegando a tigela para tomar um gole. O vinho era bom, comparável até aos licores famosos vendidos nos restaurantes da capital. Com isso, o gelo foi quebrado. Naquele dia, tive a sorte de testemunhar os poderes divinos do curador. Tenho pensado nisso desde então, e há algo que me incomoda há tantos anos que preciso falar o que penso. Wuqian também tomou um gole. Lin Jin sorriu. Senhor, por favor, continue. Tudo bem.
Wu Qian fez uma pausa antes de continuar. Venho do Monte Tian, do clã das nuvens. Este foi um lugar glorioso há 1000 anos, mas o caminho da imortalidade começou a declinar naquela época. Ainda assim, era possível continuar cultivando aspectos significativos, como cavalgar nas nuvens para transporte, realizar feitiços fenomenais, viver uma vida de liberdade e estender a vida útil. No entanto, isso continuou a declinar geração após geração. Quando chegou a era do meu mestre Reheng, o clã das nuvens estava à beira da extinção. Restavam apenas alguns de nós. Cultivar bestas de estimação se tornou popular nos dias modernos, mas eu continuo a cultivar as artes antigas. No entanto, com o passar do tempo, não vejo nenhuma melhora em minha cultivação, então tenho me sentido perdido. Wu Qian parecia abatido enquanto elaborava. Ele não se importava com o esforço, mas seu objetivo crucial agora estava perdido. Se alguém não soubesse para que estava cultivando, não seria óbvio que se sentiria perdido? Quando vi o curador realizando a barreira nebulosa naquele dia, fiquei pasmo. Pensar que ainda havia uma pessoa nesta era capaz de realizar um feitiço tão incrível. Essa barreira nebulosa foi registrada em livros taoístas, afirmando que é capaz de controlar o clima e deslocar constelações. No seu auge, durante os tempos antigos, poderia até construir um país, controlar o tempo e mudar o dia para a noite, e vice-versa. Embora o curador não pudesse realizar em tal escala, esse nível de cultivação é profundo o suficiente. Tenho me preocupado em não ter orientação no meu caminho de cultivação, e é por isso que eu sinceramente esperava receber algumas dicas do curador. Eu queria perguntar, haverá um futuro em continuar a buscar a cultivação imortal? A antecipação encheu os olhos de Wu Qian enquanto ele perguntava. Ele era como um homem perdido pedindo direções. Essa pergunta era muito difícil de responder. Lin Jin nem mesmo tinha certeza, então como ele poderia responder? Ele ficou em silêncio e ponderou. Com base na situação atual, é um fato que o caminho da imortalidade está perdido. Assim como seu clã, mesmo depois de 1000 anos, acabou assim. Que trágico. Depois disso, Lin Jin disse, não posso responder se haverá um futuro em continuar a buscar a cultivação imortal, e tenho certeza de que o curador concorda comigo. Embora o senhor tenha testemunhado o curador realizando um feitiço de cultivador, o senhor não sabe sua verdadeira proficiência, que é a avaliação de bestas. Nós somos essencialmente apenas avaliadores de bestas. Há um ditado nos ensinamentos taoístas que diz que devemos nos conformar com a lei da natureza. Agora que as bestas de estimação são a lei, por que o senhor insistiria em um caminho para o desconhecido? Vejo que o senhor tem um demônio macaco como companheiro, então tenho certeza de que seu clã das nuvens tem ensinamentos de cultivação nessa área. Por que não persegui-los? Quanto à imortalidade, o senhor pode continuar a cultivá-la. Acontece que eu mesmo conheço alguns métodos de cultivação. Podemos compartilhar e melhorar juntos. Lin Jin lhe deu uma resposta bem equilibrada. Os olhos de Wu Qian se iluminaram com isso. Ele claramente sabia que as leis da natureza não eram algo que ele, Lin Jin, e nem mesmo o curador, poderiam mudar. Era como Lin Jin havia dito. Como as bestas de estimação eram as atuais leis da natureza, era melhor se conformar a elas. Consequentemente, Lin Jin compartilhou a visualização com o velho taoísta, que ouviu, encantado, e falou sobre a técnica de expirar-inspirar. O velho taoísta tinha alguns exercícios correspondentes sobre isso, então comparou os seus com os de Lin Jin, apenas para sofrer uma derrota completa. A técnica de expirar-inspirar que Lin Jin obteve do museu era claramente muito mais superior e ortodoxa. O velho taoísta registrou tudo. Em seguida, ele falou sobre fortalecimento das veias, o que confundiu o velho taoísta. Isso era normal porque o fortalecimento das veias exigia técnica de busca de pulsos para complementá-lo. O velho taoísta não possuía essa habilidade milagrosa de acupuntura, então obviamente não fazia ideia. E assim, Lin Jin não falou muito sobre fortalecimento das veias. Lin Jin havia lhe contado bastante, então o velho taoísta retribuiu o favor. Ele apresentou a fórmula e as técnicas mais preciosas do seu clã das nuvens. A estrela entre elas era o amuleto do Édito. Lin Jin queria aprender sobre isso, então ouviu atentamente. Falando nisso, a maioria das técnicas que ele ofereceu a Wu Qian era para fortalecer o corpo físico, condensar a psique e aumentar a energia espiritual. Mas o amuleto do Édito do velho taoísta era um feitiço taoísta genuíno. Com sua forte capacidade de percepção, Lin Jin foi capaz de compreender depois de ouvir pela primeira vez. Este amuleto do Édito era criado inscrevendo o amuleto com a própria energia espiritual para emprestar poderes externos. Para invocar um raio, podia-se emprestar poderes do deus do trovão. Havia muitos deuses do trovão no taoísmo, e todos variavam entre si. Também era possível emprestar o trovão do céu, mas isso era muito abstruso e difícil de adquirir. No tópico de sua especialidade, o velho taoísta divagou com os olhos brilhantes. Ele fez isso enquanto continuava a comer e beber, claramente animado.
Os éditos do nosso clã das nuvens eram famosos naquela época, todos sabiam o quão fortes eram, mas as coisas declinaram depois disso. Na minha geração, não conseguimos nem mesmo criar um amuleto do édito, e por isso, me sinto envergonhado. Só posso usar o que tenho. O amuleto do édito que usei no macaco branco foi escrito pelo meu grão-mestre. No tópico de sua impotência, o velho taoísta balançou a cabeça, desapontado consigo mesmo. Enquanto isso, Lin Jin estava ponderando sobre esta fórmula do édito que o velho taoísta lhe ensinara. Era um ensinamento misterioso, mas como Lin Jin tinha experiência ao pesquisar a barreira nebulosa, ele foi capaz de sentir algo espiritualmente. O senhor pode me ajudar a ver se um amuleto de fogo dos 5 elementos é escrito assim? Lin Jin molhou seu palito no vinho e começou a escrever em uma laje de pedra. Wu Qian havia bebido demais e estava um pouco bêbado. Depois de olhar para o édito que Lin Jin havia escrito, ele ficou pasmo. Ele esfregou os olhos. Por que sinto energia de fogo? Wu Qian pensou que seus olhos estavam lhe enganando, então olhou mais de perto. Com certeza, não era apenas energia de fogo, mas havia chamas também. Esqueça Wu Qian, até Lin Jin ficou chocado. Depois que ele terminou de escrever o édito, tentou invocá-lo, mas nunca esperou que funcionasse e incendiasse a pedra. Logo, a laje de pedra estava carbonizada. Este fogo certamente não era para ser subestimado. Não apenas Wu Qian, mas até mesmo o macaco branco e o demônio macaco, que estavam conversando, ficaram assustados. A antena se recolheu dentro do caixão, como se tivesse levado um susto, enquanto Xiao Wu parecia confuso, mas principalmente curioso. Isso. Wu Qian ficou tão surpreso que derramou vinho de sua tigela. Este é o amuleto de fogo dos 5 elementos. Wu Qian finalmente exclamou, colocando a tigela no chão. Ele estava chocado além das palavras. O amuleto de fogo dos 5 elementos era um dos éditos mais antigos transmitidos em seu clã das nuvens. Ninguém conseguia realizá-lo desde a geração de seu mestre. Embora o édito tenha sido transmitido, ninguém foi capaz de criar um amuleto. Mas hoje, há poucos momentos, Lin Jin, que o escreveu pela primeira vez, conseguiu. Ele até conseguiu invocá-lo imediatamente, convocando fogo. Depois de encarar a inscrição em chamas por um longo tempo, Wu Qian perguntou, avaliador Lin, o senhor já aprendeu o édito do amuleto de fogo dos 5 elementos antes? Para ser sincero, Lin Jin estava tão chocado quanto ele. Ele balançou a cabeça. De fato, ele nunca havia aprendido antes. Mas ele tinha uma ideia do porquê seu édito funcionou. Enquanto estudava a escrita de éditos anteriormente, ele compreendeu que uma parte dela exigia emprestar poder. Wu Qian havia compartilhado como ele falhou depois de escrevê-lo por décadas, então Lin Jin se perguntou se o problema vinha da fonte de onde se emprestava esses poderes. Assim, Lin Jin mudou uma pequena parte do texto do édito. E funcionou. Enquanto Wu Qian ainda estava pasmo e confuso, Lin Jin disse com um sorriso, Senhor, olhe mais de perto o texto e veja se consegue notar a diferença. Esta foi uma dica óbvia. Com isso, o velho taoísta imediatamente estudou cuidadosamente e encontrou a discrepância. O amuleto de fogo dos 5 elementos de Lin Jin era de fato um pouco diferente daquele que ele conhecia, mas ainda comandava um ser superior para emprestar seu poder de fogo. No entanto, o alvo do comando não era o deus do fogo dos 5 elementos que ele conhecia. Foi substituído por alguns símbolos estranhos. Avaliador Lin, qual nome de divindade o senhor usou? Wu Qian ainda estava confuso, então se humilhou e perguntou. Lin Jin sorriu. Não é uma divindade, mas o nome de comando da minha besta de estimação. O quê? Besta de estimação. Wu Qian ficou surpreso. Lin Jin chamou Xiao Wu para perto. A criatura atualmente tinha o tamanho de um gato, coberta de pelo carmesim e emitia uma aura etérea. Este era o corpo Dharma. Enquanto olhava para o pequeno lobo de fogo, Wu Qian não conseguia acreditar que o poder de fogo do amuleto de fogo dos 5 elementos de Lin Jin vinha desse pequeno ser. Lin Jin sabia que seu sucesso não veio de estar mais familiarizado com o amuleto de fogo do que o velho taoísta. Em vez disso, foi porque ele havia descoberto um ponto crucial. Os amuletos de fogo do velho taoísta não funcionavam porque não havia energia de fogo impregnada no amuleto. Também não foi transmitido pelos predecessores de seu clã. Ao contrário daquele que ele usou anteriormente, onde um poder correspondente foi impregnado nele. Se ele escrevesse um novo, não funcionaria. Os recém-escritos não tinham poder porque falharam em emprestar a energia de fogo de um deus do fogo. Sendo esse o caso, Lin Jin pensou por que não tentar de outra maneira? Já que a cultivação imortal agora estava extinta, esse deus do fogo dos 5 elementos também não devia mais existir. Com isso, era impossível emprestar poderes de alguém que não existia. Lin Jin imaginou que, no nível divino, esses indivíduos devem ter tido corpos Dharma que tornavam possível emprestar seus poderes. Portanto, eles eram adorados. Já que o corpo Dharma era a chave, por que o de Xiao Wu não funcionaria?
Então Lin Jin emprestou a energia de fogo de Xiao Wu e, com certeza, funcionou. Este foi o resultado de sua compreensão, e Lin Jin não o escondeu. Ele contou a Wu Qian o que havia aprendido, e o último apenas olhou para ele boquiaberto. A princípio, isso parecia realmente absurdo, mas após uma consideração cuidadosa, fazia algum sentido. Além disso, ele percebeu um ponto aterrorizante. A besta de estimação deste avaliador Lin obteve um corpo Dharma. Era simplesmente inacreditável. Enquanto outros podem não saber o que é um corpo Dharma, Wu Qian sabia. Afinal, ele era um sucessor da cultivação imortal ortodoxa. No passado, seu clã das nuvens havia produzido mais de um especialista que conseguiu cultivar o corpo Dharma, então ele sabia bastante sobre o assunto. Pensar que ele podia agora testemunhar um ser existente com corpo Dharma hoje. Mas o inesperado era que era uma besta de estimação que havia alcançado este corpo Dharma. Que desperdício! Este era o pensamento genuíno de Wu Qian. Mas ele obviamente não diria isso em voz alta. Ele também estava impressionado com Lin Jin, refletindo, como era de se esperar de um discípulo de um especialista. Embora este amuleto de fogo dos 5 elementos não seja um feitiço complexo, ele está praticamente extinto nos dias modernos. Pensar que o avaliador Lin conseguiu recriá-lo com uma ideia diferente. Agora, isso era um ato de um verdadeiro especialista. Imediatamente, Wu Qian ensinou a Lin Jin o outro texto de édito transmitido por seu clã das nuvens. O último foi o amuleto de fogo dos 5 elementos, este era o amuleto de relâmpago dos 5 elementos. De todos os 5 amuletos elementais, o clã das nuvens tinha apenas 2. No entanto, até mesmo Lin Jin não conseguiu usar este amuleto de relâmpago dos 5 elementos porque não havia fonte para emprestar poderes. A menos que ele pudesse encontrar uma besta de estimação com o atributo de relâmpago e possuísse um corpo Dharma. Os dois continuaram a conversar e comer até escurecer, até que a comida e o vinho acabaram. Seu tópico de conversa agora era o estudo de bestas de estimação, incluindo monstros. Avaliador Lin, a formação de energia de besta que o curador me concedeu é verdadeiramente misteriosa. Já deixei o demônio macaco cultivá-la. Wu Qian de repente mudou o assunto para o demônio macaco. Entendendo sua intenção, Lin Jin sorriu e ofereceu, deixe-me dar uma olhada nele em seu nome. Wu Qian ficou visivelmente emocionado e chamou o demônio macaco imediatamente. Macacos são seres volúveis. Ele estava apenas conversando, mas agora estava dormindo devido ao tédio. Ouvindo o velho taoísta chamando, ele balançou a cabeça e veio relutantemente. Deixe o avaliador Lin dar uma olhada em você, disse o velho taoísta com severidade. O velho taoísta vinha educando o demônio macaco há alguns anos, então o último definitivamente havia aprendido maneiras. Ele se aproximou e cumprimentou. Saudações, avaliador Lin. Lin Jin acenou com a cabeça e lançou uma agulha em um dos pontos de acupuntura do demônio macaco. Lin Jin havia alcançado domínio profundo quando se tratava de avaliar bestas com sua agulha de arame enrolado, então o demônio macaco nem percebeu que Lin Jin já o havia avaliado. Lin Jin descobriu que o status deste demônio macaco era extraordinário. Ele era apenas um monstro de nível 2, mas já havia cultivado transformação, refinamento do osso ioide e até entendia a linguagem humana. Incrível! Mas, pensando melhor, o clã das nuvens do velho taoísta tinha amuletos de édito especiais para ensinar monstros o refinamento do osso ioide e a transformação. Portanto, este demônio macaco foi capaz de assumir forma humana e até falar, embora fosse apenas nível 2. Até certo ponto, o clã das nuvens do velho taoísta deve ter sido um clã extraordinário para a cultivação imortal. Depois de registrar os detalhes do demônio macaco no Museu de Bestas Mortais, Lin Jin agora tinha detalhes abrangentes sobre a criatura. Olhando através deles, Lin Jin ficou surpreso ao descobrir que o macaco foi classificado como um monstro raro com grande potencial. Além de seu potencial, o demônio macaco também acumulou bastante experiência, então agora mostrava sinais de evolução. Portanto, por que não lhes fazer um favor e ajudar este macaco a evoluir? Para o Lin Jin atual, a evolução do nível 1 até o nível 3 exigia quase nenhum esforço. Ele poderia fazê-lo facilmente. Uma explosão de aura irrompeu do demônio macaco. Fim dos capítulos do 267 ao 269. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!